Qual a porcentagem de lucro ideal para a tua empresa de serralheria? A gente recebeu uma pergunta do Alan Logan lá no nosso Instagram. Vira e mexe, a gente abre uma caixinha de perguntas lá e deixa ali para você mandar sua pergunta. E quem sabe, se você quiser ser respondido também em vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo. Você vai lá no Instagram, ver se tem alguma caixinha de pergunta aberta ali. E com certeza, se for uma pergunta interessante, se for uma pergunta equivalente ao nosso conteúdo aqui do canal, a gente vai responder assim como essa pergunta do Alan. Então, a gente vai falar aqui sobre percentual do que? Lucro, tá? Lucro para a empresa de serralheria. Qual que é a melhor percentual? O quanto vale a pena colocar de margem em cima dos serviços? E aí que entra uma questão que a gente fala sobre precificação, tá? Dentro da precificação, muitas empresas de serralheria acabam orçando por metro quadrado, ou então pegando o preço da matéria-prima e multiplicando vezes 2, vezes 3, ou adicionando um percentual em cima e acha que isso é lucro da empresa serralheria. E na verdade isso não é lucro. Então o que não é lucro? Orçar por metro quadrado e pegar o material, fazer vezes 2 e vezes 3. Por que isso aqui não é lucro? Quando você orça por metro quadrado, simplesmente, da onde que você tira esse valor do metro quadrado? Você liga para o teu concorrente, você se baseia numa outra empresa de serralheria e simplesmente se você fizer isso, você não vai ter lucro. Por quê? Você não sabe o quanto você realmente está cobrando, quanto tempo leva para fazer aquele serviço, quanto de matéria-prima vai. Às vezes no mesmo produto, só pela questão de você trabalhar com uma espessura diferente de material, já vai trazer diferença no teu custo e principalmente no teu lucro da empresa de serralheria. Então, não trabalhe por metro quadrado. Também não trabalhe material vezes 2, vezes 3 ou adicionando um percentual em cima. Porque quando você faz isso, você acha, poxa, meu custo de material dá R$1.000. Eu vou vender por R$2.000. Então, eu vou fazer vezes 2 aqui. E você acha que está tendo R$1.000 de lucro. Mas, na verdade, você não está tendo R$1.000 de lucro, porque ali você tem o teu tempo de produção, o quanto você gasta para produzir. Além do teu tempo de produção, você tem tua luz, você tem tua água, você tem, talvez se você soldar com um amigo, você tem o teu arame, o teu gás. Talvez você vai ter lá os parafusos, o disco de corte, o disco de desbaste. Então, tem uma série de fatores que você não calcula anteriormente. E se você não sabe calcular isso, eu quero dizer que a gente tem o nosso treinamento mais avançado que se chama Treinamento de Orçamento 3.0. A gente explica como fazer todos esses cálculos lá dentro. Então talvez até a gente vai fazer um evento gratuito daqui a alguns dias onde a gente abra as vagas desse treinamento. Então eu vou deixar um link aqui embaixo desse treinamento gratuito de 3 dias e daí você vai lá, acessa, entende se é para você ou não é para você esse treinamento. Mas o que eu quero dizer aqui então, se você simplesmente pegar o teu custo aqui de matéria-prima, vamos dizer que seja 1.000, multiplicar por 2, vender por 2.000, não vai ser R$1.000 de lucro para a tua empresa de serralheria. A chance é que o teu lucro vai ser bem reduzido comparado a esses R$2.000. Vai ser apenas um percentual, porque você tira matéria-prima, você tira o teu tempo e demais custos fixos que você tem. Por exemplo, vamos dizer que você vai levar meia hora para se deslocar com o carro, está indo até o cliente fazer a instalação, então você tem um combustível, você tem um tempo de deslocamento, então tudo isso se você não prevê na tua proposta, simplesmente você vai ter um prejuízo na tua empresa de serralheria. Então agora eu quero mostrar para vocês qual que é a formatação de um orçamento e principalmente falar quais são as margens de lucro para a sua empresa de serralheria. Então, antes de falar em lucro, eu quero dizer que a gente resume o lucro aqui nesse vídeo em BDI. Anota aí, se você não está anotando, eu aconselho que você anote agora. BDI, o que é isso? BDI, é benefícios e despesas indiretas. Isso aqui é desse lugar que vai sair o lucro da tua empresa de serralheria. Então, quando a gente pensa em um orçamento, tá, a gente vai colocar o BDI como se fosse o lucro da tua empresa de serralheria. Porém, muitas pessoas pensam, lucro? O que é o lucro? É aquilo que sobra da minha empresa de serralheria, eu vou tirar e vou pôr no bolso, né? E vou sair viajar, vou sair passear, vou trocar de carro, vou melhorar a minha condição de vida pessoal. Mas a gente tem que pensar que a gente tem a empresa de serralheria, que é pessoa jurídica, e a nossa pessoa física separado. Então, se você tirar sempre todo o lucro da empresa de serralheria,
basicamente você, quando tiver algum imprevisto, você simplesmente vai se lascar. Já pensou se você está indo até o teu cliente, faz a instalação do produto e simplesmente alguém bate no teu carro? Você tem que consertar esse carro. Da onde que sai isso? Isso daí é uma despesa indireta que você não previu anteriormente no teu orçamento, e se você simplesmente tirar todo o lucro da tua empresa de serralheria, simplesmente você vai se lascar, não vai ter dinheiro para consertar o teu carro e não vai conseguir instalar o próximo serviço. Por isso muitas pessoas ficam durante anos aí quebradas com a empresa de serralheria porque não sabem separar lucro de BDI, benefícios e despesas indiretas. Então o benefício realmente vai ser o lucro e as despesas indiretas são essas coisas que acontecem quando você não prevê anteriormente. E além disso, tem mais um ponto. Você precisa, dentro do teu BDI, separar um percentual para você o quê? Reinvestir na tua empresa. Como assim, Jonathan, reinvestir? Poxa, muitas pessoas falam, poxa, Jonathan, eu trabalho sozinho, trabalho à noite, sábado, domingo. Poxa, se você está trabalhando à noite, está trabalhando sábado, domingo, isso quer dizer que precisaria de mais uma pessoa para trabalhar com você. Você precisava de um ajudante, ou mais um serralheiro, ou mais alguém para te auxiliar nesse processo. Você está ficando além do horário, não trabalha ali num horário comercial, das 8 da manhã às 6 da tarde, com horário de almoço. Se você está extrapolando, está indo todo dia até as 8, 9, 10 da noite, quer dizer o quê? Que está faltando equipe para você. Então, como que contrata equipe? Como que você fala, Jonathan, poxa, não tem dinheiro para contratar um funcionário. Então, alguma coisa está errado. Você está trabalhando todo dia até as 10 da noite e não está tendo tempo, mas alguma coisa está errado. Então, você precisa fazer um caixa, tá? Então, daqui também sai um caixa, anota isso daí. Você vai ter um caixa para quê? Para reinvestir na empresa, para contratar funcionário, para comprar um equipamento melhor, comprar um policorte melhor, uma furadeira melhor, trocar de carro, comprar um carro mais novo, ampliar o barracão, ir para um barracão maior. Então, tudo isso vem do que? Do nosso BDI, que é benefícios e despesas indiretas. Então, como coloca esse BDI em cima do teu orçamento? Quando você orçar, sim, você vai ter lá a tua MP, que é a matéria-prima direta, que, como a gente falou anteriormente, algumas pessoas só pegam essa matéria-prima e adicionam um percentual em cima. Então, normalmente tem a matéria-prima, quando a gente vai calcular, a gente tem um percentual de insumos, tá? E a gente ensina, eu não vou ensinar agora como calculo isso para vocês, porque a gente ensina isso lá no treinamento de orçamento 3.0, mas normalmente tem um percentual de insumos. O que é? É para descontar a tua luz, o teu EPI, o teu uniforme que você dá para o teu funcionário, e ele pode variar de 8% a 15% que você adiciona em cima da matéria-prima. Jonathan, isso aqui já é o BDI? Não, isso aqui é algo que você coloca para prever, então, lá o teu disco de corte, o teu eletrodo, tudo isso que você não prevê em cima do teu material. E por que de 8% a 15%? Normalmente, quando você trabalha com produtos mais de serralheria mesmo, aqueles produtos como um portão, uma grade, um guarda-corpo, você vai ter um percentual de insumos maior, porque você gasta mais disco para dar acabamento, talvez uma massa para dar um acabamento no teu guarda-corpo, na tua grade. E quando você trabalha com 8%, é quando você vai para itens mais estruturais. Então, por exemplo, você vai trabalhar com uma estrutura metálica mais pesada, você vai trabalhar com uma cobertura, itens que não dependem tanto de insumos. Então, às vezes, tem um peso de matéria-prima tão grande que esses insumos adicionais não são tão grandes. E a gente ensina, então, a calcular isso aqui dentro do treinamento de orçamento 3.0. Então, esse é o primeiro passo. Quando você vai calcular, você vai adicionar, então, vai fazer a listinha de materiais, adicionar um percentual de insumos, e aí o que mais você calcula? Você vai calcular a tua mão de obra, MO, tá? Mão de obra, anota isso daí. E essa mão de obra varia de empresa para empresa, tá? Então, por exemplo, como que você calcula a tua mão de obra? Você vai somar todos os teus funcionários, tá? Ou só, se você trabalha sozinho, vai calcular o teu custo de dia. Quanto que custaria? Por exemplo, você hoje é serralheiro, você é ajudante, você é vendedor, você faz tudo, mas vamos pensar qual que seria a função que você leva mais tempo fazendo na tua empresa de serralheria. É serralheiro? Poxa, quanto ganha teu serralheiro? Sei lá, 2.500, 3.000? Então, você iria calcular ali os teus R$3.000, vamos supor, se você fosse um serralheiro, ou se você estivesse pagando. Pense sempre que se você é um serralheiro, se você é o dono da serralheira, mas você mesmo faz, qual que seria o teu salário? A princípio, para você tirar mensalmente da tua empresa de serralheria, seria um salário de um serralheiro. Então, você vai pegar os R$3.000 e você vai diluir pelos 21 dias, tá? Só que o que você precisa?
adicionar 13º, adicionar férias. Então, tudo isso a gente explica como fazer a conta também lá dentro do treinamento de orçamento 3.0. Mas vamos pensar que um custo de um homem-dia, tá? De uma pessoa trabalhando por dia na tua serralheria seja, vamos arredondar aí de R$200, tá? Não que isso aqui seja certo, tá? Cada serralheria tem um valor diferente e cada serralheria tem que calcular de forma diferente isso aqui. Na minha serralheria, por exemplo, é R$350 hoje, em média, tá? E isso aqui eu não estou falando que paga para o meu funcionário R$350. Eu estou falando que se a gente somar toda a nossa equipe, todos os custos que a gente tem, 13º, férias, salário administrativo, salário do vendedor, salário de pessoa que emite nota fiscal, então como hoje a gente tem uma estrutura maior, isso daí custa mais por dia de produção também para a gente. Então, você vai calcular, vamos dizer que o teu custo de homem-dia seja R$200, você vai ver, poxa, não, aquele produto vai demorar 2 dias para fazer, vai levar 3 dias para fazer em uma pessoa ou 2 pessoas, então você vai calcular qual que é o teu custo de tempo de produção em relação àquele produto. Então, vamos dizer que leve vezes 3 dias aqui para fazer esse produto. Então, você vai chegar num preço de matéria-prima e num preço de mão de obra de execução. Aí sim, em cima desses 2 valores, você vai adicionar o teu tão sonhado BDI, tá? Que é benefícios e despesas indiretas. E normalmente esse BDI ele pode variar, tá? Ele pode variar de 40%, tá? 40% até 120%, tá? E por que, Jonathan? Poxa, mas como assim? Ele varia de 40% a 120%. Sim, e nunca recomendo você vender um produto com BDI menor do que 40%, tá? Porque a chance de você ter um prejuízo na tua empresa é grande e os 120% normalmente você vai ficar muito fora de preço de mercado e você vai estar sendo abusivo até em relação ao teu cliente. Então, como que eu entendo? Por exemplo, que são produtos que eu cobro 40%? Normalmente são produtos mais estruturais. Você vai fazer um barracão, você vai fazer uma cobertura, você vai fazer uma estrutura metálica, onde você tem muito custo de matéria-prima, né? Que o teu serviço é um serviço pesado. Então, normalmente você vai trabalhar com 40%. Mais voltado para os 120%. Normalmente são materiais mais artesanais. Então, poxa, você vai fazer um guarda-corpo cheio de detalhe, um portão cheio de rosa, flor, onde exige um nível de acabamento muito grande, normalmente você tende aí com BDI maior. Agora, o que é interessante? Lá no treinamento de orçamentos 3.0, a gente dá uma tabelinha com diversos produtos, com cada um desses produtos você tem um percentual base, mas o que é o mais interessante? Porque cada empresa de serralheria vai variar o seu BDI conforme o seu produto e conforme são 3 fatores. Quero que você anote o fator. Primeiro fator, risco, tá? Então, quanto maior o risco da tua empresa de serralheria, tá? Maior vai ser o seu BDI. Poxa, não, eu vou ter que executar uma estrutura que está a 12 metros de altura, vai ter que trabalhar com plataforma elevatória, vai trabalhar com cinto de segurança, algo que tem muito risco de uma queda, então algo muito perigoso. Poxa, a tendência é você trabalhar mais perto de um BDI de 120 do que um de 40. Não, poxa, olha, um servicinho super fácil, a gente vai montar no piso, é baixinho, é coisa rápida que não tem risco nenhum para executar. Então, poxa, a tendência é que você trabalhe mais perto de 40%. Então, esse é um fator que você vai pegar lá dentro do treinamento de orçamentos 3.0, uma tabelinha padrão e você vai ou aumentar o BDI ou diminuir o BDI conforme o risco. E isso aqui você faz a avaliação quando? Quando você vai fazer a visita técnica no teu cliente. Então, o risco é determinado, o BDI também é determinado através do risco. Então, por isso que é diferente de uma empresa para outra. Vamos supor que você vai montar o mesmo serviço. Um serviço você vai ter que fazer muita força, né, para levantar, ou então você vai contratar um guindaste, que esse guindaste vai pegar e vai levantar e vai utilizar a força do guindaste em vez de utilizar a nossa força. Então, você está fazendo mais força, você vai ter que cobrar mais. Se está fazendo menos força, você cobra menos. Então, está relacionado com o teu BDI, porque isso é dentro do BDI que está o lucro da tua empresa de serralheria. Segundo fator é o teu PCP.
O que é o PCP? É planejamento e controle de produção. Quanto mais serviços você tem, mais caro você pode cobrar. Tua agenda está cheia, tua agenda está lotada, poxa, e com os preços tendendo a 120%. E eu não estou falando que isso acontece por dia da noite. Às vezes você vai começar com um serviço ali com um BDI de 40%, poxa, já estou lotado ali com meus 20 dias úteis, vou ir para 50%, 60%, 70%, 80%, então você vai aumentando gradativamente o teu BDI também até chegar a um PCP, ou que você precise contratar mais pessoas, ou então que você mantenha a tua estrutura, mas consiga ganhar mais com isso. E esse é um dos segundos fatores em relação ao BDI, né? Então, o teu PCP, a tua agenda, a agenda está lotada, maior vai ser o teu BDI. E um terceiro ponto que a gente coloca aqui, além do risco, é o nível de dificuldade, tá? Dificuldade. Tá? Muitas empresas de serralheria têm um conhecimento absurdo em alguns determinados serviços que talvez outras pessoas não tenham capacidade de fazer. Por exemplo, a gente presta serviço para uma companhia de saneamento aqui dentro do Paraná. E essa companhia de saneamento, até ela exerce, às vezes exige um nível de dificuldade enorme para a nossa execução. Poxa, por exemplo, esses dias tinha um tanque, um reservatório de tratamento de água, onde tinha uma chapa que se tinha que calandrar essa chapa. Então, poxa, e era uma calandra assim que um raio dava mais ou menos uns 3,5 metros. Então, aonde que você tem, às vezes, uma empresa de serralheria, e além dessa calandra, você tinha que fazer a calandra na chapa, tinha que fazer a calandra na parte superior, a calandra na parte inferior, e o que a gente tinha que fazer? Ir lá nesse tanque, fazer recorte com maçarico, umas peças que tinham lá, com alto nível de dificuldade de acesso, difícil de entrar, difícil de acessar, ir lá depois instalar essa peça em cima, fazer vedação com borracha, apertar com parafuso e dar acabamento. Então, é um serviço com um nível de dificuldade tão grande que talvez se fosse pegar, por exemplo, uma empresa de serralheria que não tivesse esse nosso conhecimento, talvez essa empresa não iria conseguir fazer. Então, a tendência é que o nosso BDI, aqui para essa execução desse serviço, onde talvez são serviços que são mais especializados, a gente consegue cobrar um pouquinho maior do que talvez numa grade, do que no portão. Então, a tendência é, quanto maior o nível de dificuldade daquele serviço e você entenda que você é capaz de fazer, você consegue cobrar um pouquinho mais nesse teu serviço. E isso aí está relacionado, às vezes até, por exemplo, poxa, vamos pensar em acabamento. Você vai fazer uma grade para uma casa de uma rede, que você vê já que essa grade é uma grade mais simples, onde não exige um padrão de acabamento tão elevado. Ou então vai fazer uma segunda grade, né, para uma casa de alto padrão dentro de um condomínio de luxo, onde não é que você pode cobrar mais só porque você quer cobrar mais, é porque o nível de exigência de um acabamento, de uma entrega vai ser muito maior. Aonde que se cobra BDI maior ou margem de lucro maior, normalmente onde vai ter um nível de dificuldade maior. Então, sempre o teu BDI vai estar relacionado a esses 3 fatores: riscos, a tua agenda lotada, né, ou não. Então você vai analisar o teu PCP, planejamento e controle de produção, e esse aqui lá no nosso treinamento de serralheria, a gente tem um módulo que explica como fazer esse PCP e o nível de dificuldade do teu serviço. Então quanto mais for o risco, quanto mais cheia a tua agenda e quanto mais dificuldade, mais próximo você está de cobrar um BDI de 120%. Quanto menor for o risco, menor tua agenda estiver lotada, né? Então tua agenda está baixa e menor o nível de dificuldade, mais perto o BDI de 40% você vai trabalhar. E a gente explica muito mais isso lá dentro do treinamento de orçamentos 3.0. Ele não está disponível para você entrar, porque a gente sempre faz por turmas, mas se em algum momento você identificar que é para você, a gente vai então, e tiver uma turma aberta, você pode entrar e entender um pouco mais sobre isso. Então, o pessoal perguntou lá, qual que é a margem de lucro ideal? Então, a margem de lucro ideal, na verdade, a gente não fala em lucro, a gente fala em BDI, porque dentro desse BDI, então, vai ter lá um percentual que você não vai tirar da empresa para se prevenir de algum imprevisto que você tenha, também vai deixar um percentual para reinvestir na empresa, para a tua empresa poder crescer. Então, por isso a gente chama de BDI,
e dentro do BDI, então, você vai jogar ele em cima da tua matéria-prima, adicionado o percentual de insumos, mais a tua mão de obra, então você vai somar quanto que custa de matéria-prima e quanto custa de tempo de execução para fazer na tua empresa de serralheria. Aí sim você coloca um BDI então, de 40% a 120%, considerando então esses três fatores, que é risco, PCP e dificuldade aí de execução, para você formatar o teu preço e conseguir ter lucro na tua empresa de serralheria. E normalmente, aqui para a gente encerrar agora, eu acho que é o assunto mais importante, a gente considera lucro numa empresa de serralheria sempre em uma análise de um período um pouquinho maior. Não considera em apenas um mês. Por quê? Normalmente a gente faz a avaliação da nossa empresa de serralheria uma vez por ano. Então a gente trabalha de janeiro a dezembro e lá em dezembro, quando a gente para de férias coletivas, a gente fecha o nosso controle de caixa anual, tudo que a gente vendeu, tudo que a gente teve de entrada na nossa empresa de serralheria, em valor, em nota fiscal, em boleto, em cartão de crédito, tudo que a gente vendeu então nesse período de um ano e tudo que a gente gastou nesse período de um ano, para aí sim fazer essa análise anual. Porque se a gente faz análise mensal, às vezes pode ser, por exemplo, que a gente venda no mês de janeiro, mas daí nesse mês de janeiro a gente vendeu, mas não acabou recebendo do cliente. Às vezes o cliente vai pagar em fevereiro, março, e às vezes a gente então vendeu em janeiro, às vezes a gente produziu em fevereiro e às vezes vai ter alguma parcela para receber em março. Então pode ser que às vezes, por exemplo, em janeiro a empresa deu prejuízo porque você vendeu, mas não entrou o dinheiro, você ainda não recebeu do cliente. Em fevereiro talvez você tenha um custo porque você comprou matéria-prima ali, está produzindo. Então, se você tiver funcionário, por exemplo, você está pagando funcionário, mas ainda não recebeu todo o serviço do cliente, em março você acaba recebendo do cliente, então acaba equivalendo a esses 2 meses anteriores, às vezes é um mês de preparação para daí depois você receber. Então por isso a gente sempre, mas o que acontece, né? Tem situações que às vezes você recebe antecipado do cliente, então pode ser essa situação ao contrário. Então às vezes em janeiro você está positivo, né? Você acha, não, poxa, peguei 100% do pagamento do cliente em janeiro, vou colocar no meu bolso, vou trocar de carro, vou viajar, e às vezes em fevereiro falta dinheiro para comprar matéria-prima, para pagar funcionário, e em março você está quebrado, com caixa quebrada. Então por isso, o que é interessante na tua empresa de serralheria quando você pensa em lucro? Primeiro, você definir qual é a tua função dentro da empresa de serralheria, definir um salário fixo para você. Então, poxa, hoje a empresa quer só você. Você é o serralheiro, você é o ajudante, você faz tudo na empresa de serralheria, então considera o salário de serralheiro, que é onde você vai passar mais tempo executando aquela função, né? Então você vai passar lá 80% do tempo produzindo, fabricando aquela peça, dando acabamento, entregando, instalando, e talvez os outros 20% você vai pensar em administração, em vendas, em propaganda, mas conforme for passando o tempo e você for evoluindo lá, contratou um funcionário, 2 funcionários, 3 funcionários, não, está com uma equipe ali de 5 pessoas, hoje você é o líder dessas 5 pessoas, você é encarregado dessas 5 pessoas, então o teu salário já sai de ser um serralheiro, já passa para encarregado, depois vai para vendedor, vai até chegar um momento onde, por exemplo, a gente tem a nossa empresa de serralheria hoje, a gente tem lá 25 pessoas trabalhando com a gente e hoje, lógico, eu não produzo, eu não sou serralheiro, eu não dou acabamento, eu não dou pintura. Hoje a minha função dentro da empresa é fazer gestão de pessoas, criar novas estratégias para vender mais, então realmente atender alguns clientes, né? Hoje a gente também tem vendedores que trabalham junto com a gente, então até a gente já saiu um pouquinho dessa parte de vendas e realmente nossa visão hoje é de, algumas empresas chamam de CEO, né? De realmente ser a mente pensante dentro da empresa para criar novas estratégias para vender mais e administrar melhor e entregar melhor para o nosso cliente. Então, consequentemente, o nosso salário mensal acaba sendo um pouquinho maior durante todos os meses, a gente prevê e faz essas retiradas todos os meses dentro da empresa de serralheria, mas o lucro mesmo a gente faz uma análise anual, então, da empresa, né? De janeiro a dezembro, como que funcionou, e outra, né? Se a tua empresa de serralheria, às vezes depende de uma retirada mais curta, você pode fazer essa avaliação a cada 3 meses, a cada 6 meses, ou a cada 1 ano, como eu estou propondo aqui, mas quanto maior o período, melhor você consegue entender o que é a tua empresa de serralheria. Então, por isso eu sempre recomendo, vai lá e cria uma planilhinha de tudo que você vende, tudo que você paga, qual que é o custo de funcionário, qual que é o custo de matéria-prima, luz, água, telefone. Quanto mais você conseguir administrar a tua empresa de serralheria, mais você consegue entender qual é o teu lucro e também mais você consegue entender se você deve cobrar BDI maior ou menor.
porque a gente fala muito de BDI, de lucro aqui na tua empresa de serralheria, você consegue só saber se o teu BDI está certo, se está calculando de forma direitinha, se você fizer essa avaliação anual. Então você quer saber qual é o melhor lucro da tua empresa de serralheria, controle num período maior, controle durante 6 meses, controle durante 1 ano e faça isso de forma recorrente para não só ter lucro, mas como sim também aumentar o lucro da sua empresa de serralheria. Se você gostou desse vídeo, se você tem alguma opinião sobre esse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo. Se você sabe alguém que precisa desse vídeo, compartilha ele com alguma pessoa. E acima disso, se você quer receber uma resposta de vídeo talvez igual essa, eu vou deixar o link aqui embaixo do nosso Instagram, vai lá no Instagram, talvez em algum momento eu vou abrir uma caixinha de perguntas, você deixa uma mensagem que a gente vai te responder e fazer um novo vídeo como esse, se a tua pergunta for tão boa quanto essa aqui. Então, desejo uma ótima semana para você, um abração e até o próximo vídeo.